Todos encontraram? Mateus capítulo 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus irmãos, este texto são palavras de Jesus, e Jesus conta aqui uma história. A parábola é uma história. E ele conta que o reino dos céus ele pode ser comparado ao rei que quis prestar conta com os seus conservos, com os seus servos. E a Bíblia nos diz que ele começa chamando um deles para o acerto de contas. Este homem devia 10.000 talentos. Trazendo para os nossos dias, a dívida deste homem era uma dívida impagável. Ele não teria como pagar, ele não teria recurso, não teria dinheiro, porque era uma dívida impagável, um valor incalculável. E ele, portanto, se prostra, reverencia o seu senhor, e ele fala assim: seja generoso comigo que eu vou te pagar, mesmo sabendo que ele não teria condições de pagar. Mas ele diz: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, movido de íntima compaixão, repita esta frase comigo: movido de íntima compaixão. Ele se move por aquele pedido de súplica, por aquele que pede, que ele não teria realmente condições de pagar esta dívida. E o seu Senhor, portanto, perdoa-lhe a dívida. E a palavra de Deus vai nos dizer que este homem sai da presença do rei e ele encontra um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Portanto, aqui o trabalho de 100 dias. E este homem faz do mesmo modo que ele fez, suplica, pede perdão, pede para que ele use da generosidade, porque ele também pagaria aquela dívida, mas este homem, ele não perdoa a dívida. Ele manda aprisionar este servo até que pagasse toda a sua dívida. E a palavra de Deus vai nos dizer que o rei fica sabendo desses acontecimentos. O rei se enfurece, fica indignado. E o rei manda chamá-lo à sua presença e questiona ele: por que você não agiu de benevolência para com o teu conservo, assim como fiz para contigo? E assim como você não fez para com o teu conservo, assim como eu fiz para contigo, ele lança este homem na prisão até que ele pagasse toda a sua dívida. Mas a gente não pode esquecer que a dívida deste homem era uma dívida de valor incalculável.
Hoje o tema desta festa com os jovens, portanto, deste primeiro culto com o Ministério Regenerate, traz esta mensagem: perdoados. Este homem, ele não sabe usufruir, ele não tem ciência do que é ser perdoado, porque ele tinha uma dívida de valor incalculável, só que ele não reconhece o perdão do rei. Ele não consegue reconhecer o perdão que for ofertado a ele. E quando a gente olha à luz deste texto, quando não compreendemos a essência do que é o perdão, era uma dívida que eu tinha para com o pai, esta dívida eu não teria condições de pagar, era uma dívida de valor incalculável, e por isso que Jesus veio, enfrentou a cruz, e foi a cruz do Calvário para pagar a minha e a sua dívida. É por isso que Jesus foi à cruz do Calvário, por isso que a palavra de Deus nos diz que a gente foi comprado, não foi nem com ouro e nem com sangue, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário. E eu faço um apelo à sua consciência nesta noite, um apelo ao seu coração nesta noite, que o Senhor, ao olhar para nós, Ele encontre o reconhecimento do perdão, da dádiva, que nós fomos alcançados por Ele. Sabe por quê? Porque quando não reconhecemos, a gente vai viver querendo aprisionar outras pessoas. Este homem não tem a concepção do que é ser perdoado. Ele tinha uma dívida. A dívida era de valor incalculável. Não teria condições de pagar. Para você ter ideia, 1 denário, ele teria que trabalhar 1000 dias, mas ele devia 10.000 denários. A dívida era de valor incalculável. Assim é a minha e a sua dívida para com o Senhor. A gente precisa reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que somos carentes da graça, da bondade e da misericórdia dEle, que haja em nós o reconhecimento aqui nesta noite, de que precisamos dEle, de que dependemos dEle, que é Ele que nos dá o perdão que tanto precisamos. Porque quantas pessoas estão aprisionadas, como este homem, por não liberar perdão? Porque este homem sufoca o seu conservo e aperta o seu conservo e diz: me paga o que você me deve, senão vou lançá-lo na prisão, você, sua mulher, os teus filhos. E este homem pede perdão, assim como ele pediu perdão ao seu Senhor. Mas ele não encontrou lugar no coração daquele a quem acaba de ser perdoado de uma forma tão extraordinária. E a Bíblia Sagrada nos diz que o rei indignado manda prendê-lo, manda atormentá-lo, e diz: você não vai sair daqui enquanto a sua dívida não for paga. Este homem agora está preso, está aprisionado. E como ele vai pagar essa dívida? A dívida é de valor incalculável. E quantas pessoas estão presas, e não por cadeias como este homem esteve, mas estão presos no seu emocional, estão presos na sua vida. As coisas não fluem, as coisas não acontecem, porque encontra o Senhor, a olhar a você, encontra raiz aí dentro do seu coração, e você não é capaz de perdoar aquele que lhe ofendeu. A parábola, ela encerra o Senhor dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, disse Jesus, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Hoje é noite em que o Senhor quer arrancar dos nossos corações todo mau depósito. Hoje é noite em que o Senhor quer visitar os nossos corações aqui, de modo que a gente contemple, admita e reconheça que se estamos aqui hoje é por graça, bondade e misericórdia. Se hoje você pode ouvir a palavra de Deus, não fique pensando que é coincidência, você está aqui simplesmente porque teu amigo te convidou, porque alguém te chamou a estar aqui. Não, foi o Senhor que proporcionou de você estar aqui nesta noite, que haja esta percepção em sua mente de quanto dependemos deste Senhor.
A gente não teria nem condições de orar se não entendermos isso. Pai, perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. A oração do Pai Nosso. Eu não posso orar se eu não perdoar o meu irmão. E hoje é a noite em que o Senhor quer colocar por terra as cadeias que aprisionam vidas, almas. Que o passado te aprisionou, situações adversas lhe pegou e você não consegue encarar de frente, não consegue olhar, não consegue amar, não consegue vivenciar a liberdade proporcionada pelo Senhor através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Reconheça nesta noite, em nome de Jesus Cristo, reconheça nesta noite que os nossos pecados, o volume, a essência dos erros, da gravidade dos nossos erros, só poderiam ser cobridos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus. Que você sinta o abraço de Deus aqui nesta noite. Que você sinta o perdão de Deus aqui nesta noite. Que você sinta o perdão do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Talvez você fale: Senhor, eu vou sair daqui, eu vou ligar para quem eu preciso ligar. Senhor, eu vou mandar um zap para quem eu preciso mandar. Senhor, eu vou entrar em contato com quem eu preciso entrar. Mas o que eu não aguento mais são estas cadeias que me aprisionam a minha alma. Senhor, ministra isso ao meu coração. Hoje é noite de cadeias serem rompidas. E essas cadeias serão rompidas através de ações, através de atitudes que glorificam o Pai que estás no céu. É noite de reconhecimento. Reconhecer que existe um Senhor e Salvador. Reconhecer que se estamos aqui é por causa dele, é por ele e para ele que são feitas todas as coisas. Chega de carregar esse fardo que não é seu. Chega de levar isso que não é seu. Admita-se diante do Senhor, reconheça diante do Senhor o tão grande perdão ofertado através de Jesus na cruz. Porque tem gente que está parado, não consegue seguir adiante, não consegue deslumbrar um amanhã melhor, porque está preso nos atos do passado, nas falas que foram feitas, nos tapas, nas opressões, nos abusos, eu não sei o que, mas aprisionadas estão. Deixe isso para trás. Deixe isso para trás e siga rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque o Senhor diz: assim também fará o meu Pai Celestial. Olha o Senhor dizendo: se do coração, não é de palavras. Perdoar, já dizia um grande pensador, que não é simplesmente esquecer. Porque a gente não sofre de amnésia, né? A gente lembra, mas aquilo não machuca mais a gente. A gente lembra, mas aquilo já não machuca mais nós. A gente lembra, mas a gente libera perdão, porque o meu pecado talvez foi muito maior, muito mais inconsequente, e o Senhor me perdoou. E assim como Ele me perdoou, eu também tenho condições de perdoar. Assim como Ele me perdoou, eu também tenho condições de perdoar. Assim como Ele me perdoou, eu também tenho condições de perdoar. Eu não quero prisões. Eu não quero viver a minha vida aprisionada até que eu pague tudo que eu devo, porque eu não terei condições de pagar a minha dívida. Quantos recebem esta palavra no coração? Que a mão poderosa de Deus te alcance. Que você saia daqui nesta noite alcançado pelo Senhor e poder proclamar, assim como os jovens estão proclamando: perdoados, regenerados, transformados, alcançados. Ei, nós estamos aqui com este sentimento nesta noite de perdão divino nos alcançou. A gente reconhece o que Jesus fez por nós na cruz. A gente reconhece o que Ele fez por nós na cruz. A gente reconhece o que Ele fez por nós na cruz.
E a gente vai viver de transformação em transformação, de vitória em vitória, de glória em glória. Você pode aplaudir o Senhor aqui nesta noite. Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dEle nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O não perdão nos escraviza, mas o perdão nos liberta. O perdão nos faz viver a liberdade encontrada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero chamar o grupo de jovens para louvar o Senhor. Jovens esses que dedicaram a sua vida a adorar ao Senhor, a engrandecer o nome do Senhor, a tributar louvores ao nosso Deus. São jovens iguais outros jovens, mas comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Que a boa mão do Senhor continue a falar aos nossos corações.